E aí, pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aldi Mahler, sou professora de língua portuguesa. Estamos aí falando sobre a questão de como as palavras se relacionam nesse nosso mundo, tanto da escrita quanto da fala, na verdade da nossa comunicação. A comunicação ela acontece por meio das palavras, né, ou dos gestos. Então, nós nos comunicamos de várias maneiras, mas é importante nós sabermos utilizar as palavras, principalmente na oralidade, na escrita, de forma adequada. Né? A professora não fala do certo e do errado, é dar a você a condição de saber quando deve utilizar na maneira padrão, formal da língua portuguesa ou na coloquialidade, que é essa questão da informalidade também. Tá? Então, nesse caso aqui, é importante que você esteja instrumentalizado, que você saiba exatamente como utilizar as palavras. Hoje nós vamos falar aí um pouquinho sobre a questão de ortografia. Nós sabemos que algumas pessoas têm dificuldade aí em escrever algumas palavras, quando vai escrever, né, a palavra não sabe se usa o G, se usa o J, se usa o S, se usa o cedilha, né? Então, nesse caso aí, nós vamos tratar de algumas questões relacionadas a algumas palavras, principalmente nessas que causam alguma dúvida. Sabe aquelas palavras que quando você pronuncia a palavra e ela nessa pronúncia, se você não escreve a palavra, você só fala a palavra, muitas vezes você fica, e agora? Essa palavra se escreve com S, se escreve com cedilha, porque as duas, né, têm a mesma pronúncia, mas muitas vezes têm significados diferentes, né? Então, nesse caso aí é importante que você estude. Hoje nós vamos falar, nesse aspecto da ortografia, nós vamos falar então sobre o onde, sobre o aonde e o donde, tá? São palavras aí que nós utilizamos, nós percebemos na escrita e é importante que nós saibamos aí quando utilizar de forma correta também. Aqui a professora colocou, né? Onde você vai? Será que é assim que eu falo? Será que é onde ou aonde você vai? E agora? Ah, professora, qualquer forma. Não, não é qualquer forma. Tem uma regra, tem uma norma para isso. Então, na fala, tudo bem que muitas vezes na nossa informalidade nós falamos sem a correção, mas é importante que você saiba como utilizar na tua escrita, por exemplo. Onde nós estamos? Será que é onde ou aonde nós estamos? Você já viu alguém falando? Aonde você está? Aonde você vai? Será que é ou onde, né? Então as pessoas têm dificuldade. Hoje nós vamos tirar essa questão da dificuldade em relação a esses dois termos aí. Aonde você está? Será que é aonde ou é onde? Aonde você foi? Será que é onde ou aonde? Então é importante saber sobre isso. Então vamos lá, vamos falar então sobre o primeiro caso, né? O onde. Primeiro que o onde, ele pode ser um pronome relativo ou ele pode ser um advérbio interrogativo, quando você faz uma pergunta e você quer saber o lugar, mas de qualquer forma os dois estão relacionados a lugar. Então nós não devemos usar o onde também indevidamente. Muitas vezes você está escrevendo e de repente não está relacionado a lugar e você coloca aquele onde ali. Se não estiver relacionado a lugar, não pode colocar o onde. O onde ele sempre está relacionado a lugar. Bom, vamos lá. Quando que nós usamos o onde? Tem um macetinho para você sempre lembrar, para você não fazer essa confusão. Primeiro que nós temos ali como regra na gramática, ele diz assim que o onde, ele indica um posicionamento. Mas muitas vezes você está ali diante do exercício e você fica, e agora? É estático? Isso daqui é uma posição que não tem movimento? Né? Então muitas vezes você fica em dúvida. Para não ter essa dúvida, você vai trocar, quando você vai utilizar o onde, você vai trocar por esse substituto aqui, quando você fala em que lugar. É tudo relacionado a lugar? Posicionamento é lugar. Então, nesse caso, em que lugar? No caso aqui, quando você tem assim, ó, eu falo, em que lugar você está? Né? Então, nesse caso, em que lugar você está, essa ideia aí me leva a crer que eu não posso utilizar o aonde. Porque em que lugar é o onde ali. Então, quando você troca por esse em que, fica mais fácil para você não errar lá, ou na prova, ou quando você está escrevendo um texto.
Da mesma forma que, né, o morar, né? Em que lugar você mora? É isso que você vai falar, né? Se você quer substituir pelo onde. Então, em que lugar você mora? Fiz a pergunta em que, troquei ali pelo em que, quer dizer que eu vou utilizar o onde, tá? Além dele indicar que é um posicionamento, eu vou trocar pelo em que, e aí eu sei que eu vou utilizar, então, esse ou o pronome relativo ou o advérbio interrogativo. E o aonde, professora? O aonde, você viu ali que você tem exatamente essa palavra, um advérbio pronome, que você vai ter esse a ali, que seria uma preposição. Tá, mas o aonde eu posso utilizar em que momento? Se o onde eu troco pelo em que, o aonde que indica movimento, uma direção a alguma coisa, ou seja, essa movimentação, para você não errar, você vai trocar por a que. Se esse você usa em que, aqui você utilizará o a que lugar. Lembre-se sempre que é o que? Posicionamento, né? Então, nesse caso, olha, você fala, não é em que você vai, a que lugar você vai, tá? Se eu falo a que lugar você vai, porque quem vai a algum lugar, então nesse caso aqui eu vou usar o aonde, né? Então, aonde você vai, tá? Porque eu troquei por a que lugar você vai. Agora olha aqui nesse, ele quer chegar, né? Então, quem chega, chega a algum lugar. Então, ele quer chegar a algum lugar. A que lugar ele quer chegar? Se eu troquei pelo a que lugar, então você vai perguntar aonde ele quer chegar. Então, quando você faz essa troca, fica melhor para você não ter mais a confusão da utilização do onde e do aonde, tá? Então, fazendo isso, você acerta lá. E de outra maneira, esse é assim, o donde, né? É meio estranha essa palavra, mas é o de onde. Então, é essa contração que se faz com a preposição de mais o pronome ou advérbio onde. Então, donde ali, né? Então, os dois juntando vai fazer essa contração, tá? O que ele também indica? Ele indica uma origem ou procedência. Vem de algum lugar. Daí você tem a troca, então, pelo donde. Então, quando você tiver que utilizar isso daqui, não ocorre com tanta frequência, mas você tem a questão que é de que lugar você vem. Né? Então, é procedência. Então, assim, olha, é como se eu estivesse perguntando aqui de onde ele veio. Não é isso que você vai perguntar? Tá? De que lugar ele veio? Se eu pergunto, então, de que lugar, eu posso usar essa contração de onde aqui, tá? E aqui, de onde você é? Não é isso que eu quero perguntar? De que lugar você é? Coloquei o de que lugar você é procedência de onde ele vem. Então, nesse caso, eu vou utilizar de onde você é. Então, bem simples. Onde, em que, aonde, a que, de e o donde, de que. Tá? Então, sempre utilizando aí essas palavrinhas para você não errar nessa substituição. Então, veja aqui, a professora colocou, né, algumas músicas aí que utilizam bastante, pessoal. Música, nós não ficamos corrigindo, porque se nós formos corrigir, pegar texto de música, né, dentro da língua portuguesa, da norma padrão, nós teríamos que mudar muitas músicas, porque a música ela tem muito a ver com o que? Para fazer a rima, né, para dar sentido com a sonoridade, né, a palavra que o escritor, né, o músico está fazendo. Então ele tem uma licença poética, que ele pode utilizar a palavra ali para rimar, tá? Mas aqui a professora quer perceber se nós fôssemos colocar na norma da padrão sem utilizar essa questão da sonoridade da rima. Será que está certo da forma como está aqui? Então, essa música lá do Forrozão Tropicália. Pergunto por você, aonde está você? Tá? Então, nesse caso, quem está em que lugar? Olha, em que lugar a professora falou, então, que não é o aonde. Lógico que ali quando eles estão cantando, eles preferiram o aonde, né? Porque fica melhor lá para fazer o som. Mas aqui nesse caso, se nós fôssemos adequar para a norma padrão, não seria o aonde, sim o onde você está, porque quem está em que lugar.
essa outra música, né, do Lobão. Aonde está você? Me telefona, me chama. Será que ele utilizou certo aqui? Da mesma forma, quem está, está em algum lugar. Se fosse para mudar, né, para a norma padrão, ele tem uma licença poética, não tem problema nenhum, mas se nós fôssemos mudar aí para essa norma padrão, né, segundo a regra gramática da língua portuguesa, ele teria que modificar aqui essa letra, né? Onde está você? E aí, quem conhece a música, tenta cantar aí com esse onde. Não dá muito certo, por isso que ele utilizou, tá? Então, casa com a questão da rima, da sonoridade. Aqui uma outra música que a professora colocou, Paralamas do Sucesso, muito bonita essa música, se você não conhece, né, porque não é do teu tempo, mas veja lá depois essa música, ela é bem interessante. Ela também tem essa questão da utilização, ó, aonde quer que eu vá, levo você no olhar. Será que está certo aqui no caso? Vamos ver aqui, ó, por esse verbo, né? Quem vai, vai a algum lugar. A que lugar você vai? Olha, agora essa música, além de utilizar a questão da sonoridade, utilizou da maneira correta, mesmo padrão, né? Então, aonde quer que eu vá. Tá? Então está corretinho aqui essa utilização. E aqui do Caetano, também uma música que já foi regravada por vários cantores, né? Uma música maravilhosa também. Ele fala, vamos ver se ele utilizou de forma segundo a norma padrão da língua portuguesa. Então ele diz assim: ou você me engana, não está madura, onde está você agora? Quem está, está em que lugar? Lembra lá, ó, em que lugar? Então nesse caso ele usou de forma totalmente correto segundo a norma padrão, tá? Então, a professora não quer dizer que a música está errada ou se a música está certa, mas só para você perceber que muitas vezes essa utilização, e às vezes porque eu canto e não está na norma padrão, eu acabo levando também para o meu texto. Por isso que é importante conhecer a regra para que você não erre na hora de fazer um texto formal. Nesse caso, ele tem uma licença poética para isso. Vamos fazer alguns exercícios, vamos ver se nós entendemos então essa questão, tá? Então vamos lá, o onde, em que lugar, aonde, a que lugar e o donde, de que lugar. Então vamos ver aqui no exercício agora. O bairro, tananã, venho, é perigoso. Pessoal, aqui é o que nós vamos colocar, o onde, o aonde ou o donde. Pessoal, quem vem, vem de algum lugar, né? Então, nesse caso, é uma procedência, é uma origem. Olha, de que lugar você vem, né? Eu venho de algum lugar. Pronto, eu já coloquei o de aqui. Então, nesse caso, eu vou colocar o bairro de onde venho é perigoso. Por quê? Porque eu coloquei de que lugar. A cidade vou morar. Quem vai morar em que lugar? Olha lá, em que funcionando. Então agora eu tenho o onde. A cidade onde vou morar, porque eu troquei pelo em que. O país. Quem vive, vive em que lugar? Então, o país onde ele vive, porque troquei pelo em que aqui. E aqui, ó, seu pai trabalha em que lugar? Pronto, seu pai trabalha onde? Onde seu pai trabalha, porque eu falei o em que lugar aqui. E o mercado fica perto de onde eu moro. Já falei de onde, né? De que lugar, né? Então, nesse caso, de onde moro. Então, sempre fazendo essa troca, tenho certeza que você não vai ter problemas aí para resolver o exercício. Vamos lá nesses daqui? Não se sabe, tá? Ele foi tão cedo, né? Então, assim, quem vai a algum lugar. Então, nesse caso aqui, ele foi a que lugar, né? Foi a que lugar tão cedo? O que a professora falou? A que lugar, aonde ele foi. Na praia, olha, quem está em que lugar? Onde estivemos era belíssima. Ele não sabia. Então, o aeroporto era em que lugar? Em que lugar? Onde era o aeroporto. E aqui, quem pensa, pensa em que? Em que
onde você pensa que vai. A mãe falando, não vá corrigir a mãe se ela disser assim, aonde você pensa que vai, tá? Mas deixa ela falar desse jeito, mas aqui nesse caso nós estamos estudando, então, em que? Então, onde você pensa que vai. E aqui, não mora em que lugar? Vou onde não mora ninguém, tá? Uma letra de uma música também, então vou onde não mora ninguém. Então, nesse caso, aprendendo a colocar, a fazer essa substituição, eu tenho certeza que você não vai mais ter problema para fazer essa colocação aí. Então é isso, pessoal, sobre a utilização, então, na ortografia da questão do onde, do aonde e o donde, basta que você faça a substituição para que você tenha certeza que você usou a adequação naquele momento de fala. Então, até a nossa próxima aula, um abraço e tchau!